Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está iniciando no estudo da Bíblia, no estudo da teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui, você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos de teologia. E o que são módulos? São livros como estes que eu tenho em minhas mãos. Cada livro contém 4 matérias. 5 livros, portanto, 5 vezes 4, 20 matérias. Dentro de cada livro você já vai encontrar os exercícios, as perguntas, as atividades. Você resolve, pode ser manuscrito, pode ser digitado, envia para a gente. Pode enviar por e-mail, pode enviar pelo correio, como preferir. Para conhecer melhor os nossos materiais, acesse o nosso site. É o www.icp.com.br www.icp.com.br. E se você enviar um e-mail para mim, dizendo que está assistindo às aulas, eu vou dar 50% de desconto para você adquirir os nossos materiais. Tá bom? 50% de desconto. Anota o meu e-mail, teologia@icp.com.br teologia@icp.com.br. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada, nós aprendemos os livros históricos. Tá lembrado dos livros históricos? Começamos com Josué e terminamos com o livro da Rainha Esther. Muito bem, são 5 livros para o Pentateuco, que nós já aprendemos. Pentateuco, que significa penta, 5, teuco, rolo, livro. Então, 5 primeiros, Pentateuco. Depois são 12 livros históricos. Se você perdeu a aula, não tem problema. Acesse o meu canal no YouTube, digita lá no YouTube pr.Antônio Fonseca, tem mais de 150 aulas lá para você, tá bom? Bem, hoje nós vamos trabalhar com os livros poéticos. Eu já fiz até a caixinha aqui dos livros poéticos, olha, poéticos, que são mais 5. Então deixa eu pôr a caixinha aqui, eu vou pegar dos 39 e vou colocar aqui na caixinha dos livros poéticos, tá bom? Então veja uma informação importante. Quando nós começamos a ler a Bíblia, então nós lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e vai indo Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Termina a história do Antigo Testamento, ok? Agora o que nós vamos fazer? Pegar os livros poéticos, que são 5, eles não estão na história, eles estão dentro da história, não é uma sequência. Quando você está lendo a Bíblia, quando você chega em Esther, termina o período histórico, ok? Então, por exemplo, o primeiro livro poético, Jó, poético porque é escrito em forma de poesia. Então, este livro, segundo os estudiosos da palavra, foi escrito mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, na época de Abraão. 2000 anos antes de Cristo é a época de Abraão. E na região da Arábia. Olha que interessante. Então, quem escreveu? Autor desconhecido. Nós não sabemos, tá bom? Então veja, Jó está dentro do Pentateuco. Porque não é no Pentateuco que Moisés escreve sobre Abraão? Se o livro é da época de Abraão, então quando eu estou lendo a história, quando eu estou lendo o Pentateuco, eu chego ali no capítulo 12 de Gênesis, que vai falar de Abraão, então é naquela época mais ou menos, tá bom? Salmos já é da época de Davi. Lembra que eu disse que Samuel ungiu os primeiros 2 reis da Bíblia? Então, foi Samuel que ungiu Davi. Logo, este livro, como dos 150 salmos, Davi escreveu 73, então é mais ou menos da época de Davi. Ah, um detalhe, Moisés escreveu um salmo também. Então Moisés você vai encontrar no Êxodo. E Salomão, depois de Davi, filho de Davi, escreveu 2 salmos. E tem outros escritores. Sobre os escritores nós vamos estudar mais para frente.
Mas o importante é você entender que eles são encaixados no período histórico. Agora, vê que interessante. O livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, esses 3 livros foram escritos por Salomão. Ora, Salomão não foi rei de Israel? Quando você chega ali, do capítulo 2 até o capítulo 12, mais ou menos, de Reis, você vai encontrar a história. Do primeiro livro de Reis, você vai encontrar a história de Salomão. Então, eles precisam ser intercalados ali. Então, veja, a Bíblia vem na cronologia, na linha cronológica, até a Rainha Esther. E aí, os poéticos precisam ser encaixados na história. Legal? Então, são 5 livros poéticos. Guardou o nome deles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Bem, Jó já disse, não sabemos o autor. Data da época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Muito bem. Os Salmos é o inário do povo judeu. Na igreja cristã não tem a harpa cristã, não tem o cantor cristão, não tem hinos, louvores. Salmos são louvores. Tem salmo de penitência, salmo de adoração, salmo de louvor, salmo que fala da natureza. Depois nós vamos classificá-los, ok? Mais para frente. Provérbios é o nosso dia a dia. Ensina como o filho deve respeitar o pai, os pais educar os filhos, a convivência social, a relação de empregado e empregador, a conduta humana. Tudo aprende em Provérbios. É um livro muito legal para ler. Eclesiastes, a palavra significa o pregador. É uma mensagem que Salomão escreve, uma pregação escrita assim, debaixo do sol, o ponto de vista humano das coisas, muito interessante de ler. Depois nós vamos aprofundar. E por último, Cantares de Salomão, que vai narrar a relação de um casal apaixonado. Eu me lembro que uma aluna, ela não conseguia compreender como é que a Bíblia vai tratar de Cantares de Salomão, da relação de um casal. A Bíblia é um livro espiritual. Ora, Deus ordenou o casamento antes do homem pecar. Nós encontramos a ordenança do casamento ali no começo de Gênesis. Deus pedindo para que o homem se ajuntasse com uma mulher, tivesse filhos. Portanto, a relação amorosa entre um casal é bênçãos de Deus, tá bom? E é disso que o livro trata, de um casal apaixonado, ok? Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.